seria se você passasse em medicina este ano na Unesp, na Unifesp, FAMERP, Santa Casa, Einstein ou qualquer uma outra faculdade que a Banca VUNESP prepara? Seria bom? Vamos falar sobre isso. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares que a Banca VUNESP prepara, focado em medicina, e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em medicina em menos de um ano, em qualquer uma dessas faculdades que a Banca VUNESP prepara. Exatamente. Olha o que eu estou dizendo com bastante atenção, escuta, ouça com atenção. É possível passar em medicina em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara em menos de um ano. Por isso, se você ainda não imaginou essa sua aprovação em menos de um ano, quero que você pare 30 segundos aí e comece a imaginar como seria a sua vida se este ano você passasse na Unesp, na FAMERP, na FAMEMA ou em qualquer outra faculdade, na Einstein, na Santa Casa, onde a Banca VUNESP prepara. Como seria para você? Seria bom? Então, olha só, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo, o que você precisa saber para você garantir a sua vaga em menos de um ano. Vamos continuar então aqui? Eu tenho um presente, e realmente é um presente, uma coisa que eu nunca fiz, que eu vou fazer agora, que eu vou falar o que é no meio desse vídeo. Se você ficar comigo aqui até o meio do vídeo, você vai saber uma coisa que eu vou fazer, que eu nunca fiz, e eu vou fazer dessa vez para você que está aqui seguindo esse canal. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: qual é a realidade dos vestibulares? Gente, nós estamos falando de vestibular de medicina. A Banca VUNESP prepara os vestibulares das maiores faculdades de medicina do nosso país. É Unesp, é Unifesp, é FAMERP, é Einstein, é FAMEMA, é Santa Casa. São vestibulares extremamente concorridos. Não são vestibulares que simples, né? Eu vou lá, me preparo um pouquinho, vou lá e passo. Não. São vestibulares que, às vezes, né, nós temos casos aí de 30 mil inscritos para o vestibular, 8 mil, 10 mil inscritos para 100 vagas, 90 vagas, 120 vagas. Então, a gente tem uma concorrência aí bem significativa. E nós temos pessoas que ficam 3, 4, 5, 6, 8 anos se preparando para isso. O que eu posso te garantir é o seguinte: você não precisa ficar 2, 3, 8 anos. Em menos de um ano, você consegue passar em todas essas provas se você conhecer as características e as particularidades dessa prova. Débora, de onde você tirou isso? Eu trabalho com a VUNESP há mais de 15 anos. Eu acompanho alunos que se preparam e passam nesses vestibulares há aproximadamente 15 anos. Então, eu acompanho diversos alunos, diversas realidades. Alunos de terceiro ano de ensino médio, alunos estão anos fora da escola, alunos já estão no cursinho há um tempão tentando, que quando aplicam o que eu vou ensinar para você aqui, né, esse passo a passo, eles conseguem aprovação em faculdades extremamente concorridas, conseguiram resultados extraordinários. Por exemplo, vou colocar alguns casos aqui para vocês, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Tive uma aluna que ela estudava 2 horas por dia, ela trabalhava, casada, com filhos, 16 anos fora da escola, ela estudava 2 horas por dia. Ela passou na FAMEMA, na FAMERP e na primeira fase da Unesp, só que ela não foi para a segunda, porque ela resolveu fazer FAMERP e já parou 2 horas por dia, depois de 16 anos fora da escola, em 6 meses. Em 6 meses de preparação. É um extraordinário. Nós tínhamos, né, vou citando alguns casos aqui para vocês. Teve um outro aluno que não sabia matemática básica, frações, regra de sinal, porcentagem. Ele passou na Unesp, na FAMERP, na FAMEMA, gabaritando Unesp e FAMEMA em menos de um ano. Gabaritando significa acertando todas as questões. Extraordinário, não é? Alunos que passam na Santa Casa, no Einstein, direto do terceiro, inúmeros, incontáveis. Então, o que eu estou falando para você aqui? É um método, eu vou mostrar para você aqui um passo a passo do que você precisa fazer. E não importa onde você está. Não importa se você é aluno de ensino médio, não importa se você já está no cursinho no primeiro ano ou no 10º ano, não importa se você já saiu da escola no ano passado ou você saiu da escola há 15 anos. Não tem problema. Não importa. O que eu posso te garantir que aplicando esse passo a passo, você também vai atingir a aprovação onde você quiser em menos de um ano. Então, Débora, o que eu preciso saber
para ter resultados tão extraordinários como esses alunos? Você precisa ter a banca. É exatamente isso. Olha só, a Banca Vunesp é uma banca que prepara diversos vestibulares. Faculdades públicas, faculdades particulares, ela prepara provas de faculdades níveis 1, 2 e 3. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: qual é o nível da prova que você quer passar ou das provas? Essa é a primeira coisa. Nós temos provas níveis 1, 2 e 3. Nós temos mais de 20 provas níveis 1. Nós temos 5 ou 6, de cabeça agora não lembro, tá? Mas eu vou lembrar. 5 ou 6 provas níveis 2. E nós temos 4 provas níveis 3. As provas que eu vou fazer, qual nível? É prova nível 1? É prova nível 2? É prova nível 3? Qual é o nível da prova que eu vou prestar? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Sabendo disso, eu vou fazer o quê? Dentro desses níveis, quais são as características? Vamos supor que eu vou prestar uma prova nível 1, uma prova nível 2 e uma prova nível 3. Eu preciso conhecer quais são as características desta prova nível 1. Quais são as características dessa prova nível 2? E quais são as características das provas níveis 3? Todas as provas níveis 1 têm a mesma característica? Não, não tem. Tá? Existem particularidades de acordo com a região, com a prova, com o foco da faculdade, existem algumas diferenças. Níveis 2 e níveis 3, a mesma coisa. E aí, quando vai para nível 2 e 3, essas diferenças elas são maiores. Tem particularidades em todas elas, são provas muito específicas, ok? Por quê? São faculdades muito concorridas. Então, Santa Casa é extremamente concorrida, FAMERP, Einstein, Unifesp. Então, existe ali um perfil exclusivo só para elas. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: quais são os níveis, né, das provas que eu vou fazer e as características dessas provas. Ok. Depois que eu sei nível, característica, particularidade, perfil da faculdade, processo de seleção, e ó, tudo isso você tem como saber. Tudo bem? Aí eu vou para a parte do estudo. E, gente, agora vem uma coisa bem importante. Não que as outras coisas não sejam, porque o processo de seleção, conhecer característica da prova é tão fundamental quanto saber conteúdo, tá? Se você não conhecer essa particularidade, você pode dominar muito conteúdo, você acaba não entrando, tudo bem? É um conjunto de coisas. Quando a gente chega no conteúdo, todas, absolutamente todas as provas que a Banca Vunesp prepara têm 3 pilares. Todas. Dentro de cada particularidade, dentro de cada situação, mas todas elas têm pilares. Débora, quais são os pilares? Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Então, provas níveis 1 tem um conteúdo base muito forte. Provas níveis 2 tem outro. Provas níveis 3 tem outro. Então, depende de que prova, quais são as características da prova que eu vou fazer, eu vou estudar um conteúdo base específico. Tudo bem? Depois que a gente sabe esse conteúdo base da banca, eu domino, né? Faço tudo. Eu tenho ali o conteúdo específico. O que é específico só da minha prova? O que só vai cair no Einstein? O que só vai cair na Santa Casa? O que só vai cair na FAMERP, na Unesp? Isso é muito importante. Tudo bem? E depois, o que é critério de correção? Critério de correção envolve duas coisas importantíssimas: redação e questões dissertativas. Quando a gente fala de redação, se você não sabe disso ainda, a Vunesp esse ano, ela mudou o critério de correção. Nós temos 4 critérios ao invés de 3. Até o ano passado, até o meio do ano, nós tínhamos 3 critérios. Agora nós temos 4. E eu preciso dominá-los para conseguir bem. A redação é fundamental, é um diferencial, principalmente quando nós estamos falando de provas extremamente concorridas como essas. Então, conhecer esse critério é fundamental. Mas, mais importante que isso é conhecer o critério de correção das provas dissertativas. Não tem, gente, presta bastante atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Não tem como passar na FAMERP, na Unifesp, na FAMEMA, no Einstein, na Santa Casa, sei lá, na FMJ, não importa. Não tem como passar nessas provas sem conhecer critério de correção. Não tem como. Por quê? Porque é o separador de águas, é o que vai diferenciar o aluno aprovado do aluno não aprovado. E isso é um pré-requisito, entende? Então, Débora, o que é esse critério de correção? É o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, o que é aceito e o que não é aceito dentro de uma questão dissertativa. Então, olha só, você é um aluno que está em 5 anos no cursinho.
sabe tudo de química, e eu não duvido que você saiba. Se você não conhecer critério de correção, você vai ficar 6 anos no cursinho, vai ficar mais um ano. Por quê? Porque não tem como passar sem conhecer isso. Não tem. É um divisor. E é por isso que alunos ficam anos se preparando e ninguém tem culpa, tá? O aluno não tem culpa, ele não sabe. E se não sabe, não tem como aplicar. Então, conhecer o critério de correção é fundamental. Então, olha só a importância do mentor, de uma pessoa para te direcionar. Porque, olha só, eu domino todo o conteúdo. Eu faço as questões, eu olho o gabarito e bato a resposta. A questão é, está dentro do critério? Porque se bate a resposta e não está no critério, você vai perder a sua nota. Você vai perder parcial ou até mesmo a nota integral. Então, isso vai tirar seu nome da lista de aprovados. Então, conhecer conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção é fundamental. E, Débora, como que eu treino questões dissertativas? Porque é muito comum essa pergunta chegar para mim. Gente, só tem como treinar fazendo. Como que a gente faz aqui, tá? Só para vocês entenderem. Meus alunos, eles fazem as questões dissertativas e o que a gente faz? A gente corrige. Isso pode, isso não pode. Isso está certo, está errado. A gente pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, tem que ser pontual para cada pergunta. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Eu preciso dessa correção. Por quê? Porque, olha só, se você escreveu, é porque você acredita que está certo. Ok? Como que você vai saber se está certo ou errado? Se alguém pontuar para você, ó, isso não pode, isso pode, você tem que escrever tal palavra, tira isso daqui. É necessário esse treino. Deu para entender? Conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. E agora, eu vou falar com vocês aqui sobre uma oportunidade, né, que eu nunca abri, que eu nunca fiz, mas eu vou falar aqui para você que está aqui até agora, você merece saber disso. Eu vou abrir oportunidade de quem não é meu aluno, porque quem é nosso aluno da mentoria já tem isso. Mas para quem não é aluno e se quiser fazer, e por que eu estou fazendo isso, tá? Eu estou fazendo isso porque já me pediram muito e agora eu quero fazer, porque eu acredito que eu consiga fazer diferença na vida dos candidatos. Eu vou abrir oportunidade para você se candidatar a fazer um Meet de mentoria comigo. Geralmente, essa mentoria eu só faço com os meus alunos dentro da mentoria. Débora, você vai atender todo mundo? Não, não vou. Até porque a minha agenda é bem cheia, cheia de coisas para fazer, porque eu me dedico muito aos meus alunos. Mas eu vou abrir uma oportunidade para você. Débora, eu quero ter um horário com você, eu quero tirar minhas dúvidas, eu quero falar sobre a VUNESP, eu quero falar sobre conteúdo básico, conteúdo específico, eu quero falar sobre critério de correção, eu quero ter orientação do que fazer, estou me sentindo perdido, quero conhecer essa banca, eu quero ter essa oportunidade. Como que eu faço? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um formulário. Esse formulário é uma aplicação. Você vai preencher, você vai poder aplicar para fazer uma mentoria comigo. E aí o que vai fazer? A minha equipe vai analisar de acordo com o ponto que você está, e aí a minha equipe vai entrar em contato com você, dependendo de que ponto você está, se a gente conseguir ajustar com o horário. Eu vou escolher algumas pessoas, não vou atender todo mundo. Então, quem que eu vou escolher? A gente vai analisar quem a gente realmente pode ajudar. Às vezes a pessoa está num ponto que é uma coisa que eu não consigo ajudar. Então, nós vamos ali analisar e a gente vai entrar em contato com você, se você tiver interesse. E você vai ter a oportunidade de fazer um meet comigo, tirar suas dúvidas, falar sobre conteúdo base, falar sobre conteúdo específico, critério de correção e qualquer outra coisa com relação ao vestibular de medicina da banca VUNESP. Tudo bem? Deu para entender? Então, olha só, você vai ter a oportunidade de agendar um horário comigo. E, gente, por que eu tô falando isso? Eu nunca fiz isso e não sei se vou fazer de novo. Nem sei quantas pessoas eu vou atender, tá? Eu tô abrindo essa oportunidade porque eu tenho esse pedido todos os dias no meu Instagram. Todos os dias. E eu nunca fiz, eu só faço isso com os meus alunos. Então eu vou abrir por quê? Porque eu tenho muito esse pedido e eu sei que eu faço diferença se eu sentar cara a cara com você, eu sei que eu posso te ajudar. Eu sei que eu posso te colocar no caminho da aprovação. E eu quero realmente fazer isso. Por isso que você vai ter essa oportunidade. Então, aqui embaixo na descrição tem um formulário, faz a sua aplicação e a gente vai entrar em contato com você. Beleza? Então, voltando aqui. Olha só. Então, você precisa conhecer conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção.
Ok, Débora, se eu conhecer isso, eu sei o conteúdo base, eu sei o conteúdo específico e sei o critério de correção, pronto, agora é só estudar. Olha só, gente, é muito importante vocês entenderem o seguinte: além de você conhecer esses conteúdos, você precisa resolver as questões certas. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu, inclusive alunos nossos às vezes traz ali, a gente vai orienta, o aluno fala, eu estou com um problema com... Vou pegar um exemplo aqui de uma matéria, tá? Qualquer aleatória, não, é só um exemplo. Eu estou com problema com elétrica. Então, eu vou no Google, vou colocar lista de elétrica para eu treinar. E aí, eu baixo uma lista ali e vou fazendo. Isso me ajuda? O que é importante você entender? Quando a gente está no período da escola, isso é muito comum para você fixar conceito, o professor baixa uma lista, ele te dá, e ele usa aquela linguagem ali para você fazer a sua prova. Só que para o vestibular, isso é ineficiente. E além de não te ajudar, ela te atrapalha. Por quê? Vou dar uma coisa para vocês de presente aqui. Você sabia que dentro da Banca Vunesp existe uma regra? Quando a gente elabora uma questão para o vestibular, a gente precisa direcionar o caminho da resolução dentro da questão? É isso mesmo. Então, existe toda uma linguagem, existe toda uma intenção, existem as palavras âncoras, existem os comandos dentro das questões para te direcionar. Quando você faz qualquer exercício aleatório, você não está treinando nada disso. Você não está treinando âncora, comando, grau de complexidade, linguagem, nada disso. Está treinando um conteúdo. Aí, quando você pega esse conteúdo para aplicar na VUNESP, você enrosca. Por quê? Porque você não sabe essas coisas. Então, quais são os exercícios ideais para que você realmente aprenda, estude e garanta a sua aprovação em menos de um ano? Você precisa de exercícios com o mesmo grau de complexidade da sua prova, com as mesmas âncoras, com os mesmos comandos, com a mesma linguagem, sabe? Com as mesmas indicações de resolução. Por quê? Aí sim, quando você for para o seu vestibular, vai ser só mais uma lista e você vai estar extremamente acostumado com aquilo. Tudo bem? Então, olha só, o que eu preciso? Conteúdo básico, conteúdo específico, critério de correção. Eu sei isso, preciso fazer o quê? Usar os exercícios corretos para a minha aprovação. Bem, recado dado, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado como que você vai garantir sua aprovação. Se você tem vontade de fazer o Meet comigo, quer ter uma orientação, quer ter uma mentoria comigo, você tem essa oportunidade agora. É só clicar e fazer a aplicação. É claro que eu não garanto fazer com todos, porque eu acredito que eu vou ter um volume muito grande de pessoas querendo isso, mas clica aqui que vai ser muito bom poder conversar com você, tá ok? Eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.